Olá, meu irmão. Olá, minha irmã que nos assistem neste momento através desta ferramenta providencial que Deus tem colocado à nossa disposição neste momento de isolamento social. Eu agradeço a você que conseguiu reunir sua família e fazer de sua casa uma casa de bênção. Eu agradeço a você que enviou o link da mensagem para seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares. Eu agradeço a você que continua divulgando este canal. Nós queremos que outras pessoas também tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus de maneira clara, de maneira simples e direta. Por isso eu peço a você que continue a convidar as pessoas a se inscreverem no canal. Mas antes de começar a mensagem que Deus colocou no nosso coração, eu quero convidar você para orar comigo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, quero que a Tua presença seja notória nesta casa, onde alguém sozinho ou com sua família está reunido para ouvir a Tua palavra. Nós pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Nós pedimos que mais uma vez a Tua presença seja sentida no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Hoje eu quero dar continuação à série de mensagens sobre 12 sinais que nos alertam de que esta pode ser a última geração. E nesta noite falaremos sobre mais 3 sinais proféticos. 3 sinais que evidenciam essa afirmação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. O texto diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. O texto que terminamos de ler fala sobre a atual corrupção moral da sociedade. Este texto, escrito pelo apóstolo Paulo, faz uma previsão de tempos terríveis. Prevê uma geração que apresenta 18 tipos de tendências de comportamento. Pinta um quadro onde aparecem pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, aproveitadoras, pessoas avarentas. Pinta um quadro onde aparecem pessoas presunçosas, pessoas que se acham mais do que verdadeiramente são. Pessoas arrogantes, pessoas blasfemas, zombadoras. Pinta um quadro onde aparece uma geração de filhos desobedientes aos pais, uma geração de pessoas ingratas, de pessoas ímpias, de pessoas sem amor por suas famílias. O apóstolo Paulo, nesta carta, pinta um quadro de pessoas orgulhosas, com dificuldades para pedir perdão e para perdoar. Pinta um quadro de uma geração de caluniadores que destilam veneno com suas palavras, que não perdem a oportunidade para falar mal da vida de outras pessoas. Pinta um quadro de pessoas com dificuldades de controlar seus desejos, de controlar suas vontades, de controlar suas emoções. Um quadro de pessoas cruéis. Pinta um quadro de uma geração de pessoas inimigas do bem. Uma geração de pessoas traidoras que por muito menos do que 30 moedas de prata são capazes de destruir amizades, são capazes de destruir relacionamentos. Pessoas ávidas pelo poder. Pinta um quadro de uma geração movida mais por emoções do que pela razão. Uma geração de pessoas soberbas. Uma geração que coloca Deus no final da sua lista de prioridades. Uma geração mais amante do lazer, mais amante das festinhas, mais amante dos happy hours, mais amante dos prazeres do que amiga de Deus. Nós estamos, portanto, diante de uma geração dos tempos terríveis. Estamos, portanto, diante
do sétimo sinal de que esta pode ser a última geração. Mas eu quero convidar você a ler o texto que pode nos apontar o oitavo sinal. Eu peço que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 7 a 10. O texto diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O oitavo sinal nos alerta para a preparação do mundo quanto à revelação do anticristo. A palavra anticristo não somente significa contra Cristo, mas também significa no lugar de Cristo. O anticristo vai querer se passar por Cristo. O anticristo vai dizer que ele é o verdadeiro Messias, o amado de Deus. O anticristo é chamado de iníquo, o filho da perdição. Daniel previu que o anticristo se levantaria contra o povo de Deus. Daniel previu que o anticristo acabaria com o culto a Deus, profanaria o templo de Deus, faria parar toda forma de adoração a Deus. Você não acha que tudo isso já está acontecendo em nossos dias? O apóstolo Paulo, além de tudo isso, ele acrescenta que o anticristo vai se levantar e se apresentar como se fosse o próprio Deus. Vai se apresentar como um grande líder religioso, como um grande líder civil, como um grande líder militar. Um líder que vai ter o domínio do mundo e que vai se levantar para perseguir, para acusar a igreja, para acusar o povo de Deus. Você não acha que alguns líderes mundiais, alguns meios de comunicação já não estão trabalhando para que isso aconteça? Você não acha que os representantes dos poderes, influenciados pela eficácia de Satanás, já não estão trabalhando para que isso aconteça? O anticristo vem para confundir. Os agentes do anticristo já estão trabalhando no nosso meio para confundir. Os agentes do anticristo querem dividir a igreja. A Bíblia diz que o anticristo vai usar sinais e prodígios para confundir, para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo diz que ele vai usar toda a eficácia de Satanás. É por isso que nós precisamos estar atentos, porque milagres, sinais e prodígios podem ser atribuídos à permissão de Deus, mas nem sempre podemos afirmar que foram obras de Deus. As pragas do Egito, que são relatadas no livro de Êxodo, elas podem muito bem confirmar isso que eu estou falando para você. Satanás é um enganador. Satanás é um ilusionista. Ele vai usar toda a sua eficácia para enganar a muitos, tanto na preparação quanto na revelação do anticristo. Vários textos da Bíblia podem nos confirmar que os agentes do anticristo já estão na terra. O apóstolo João nos alerta, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, que assim como o Espírito Santo de Deus está no mundo, o espírito do anticristo também está. O espírito do anticristo é o espírito do homem natural. Por isso, uma das tarefas do espírito do anticristo é afastar as pessoas da verdade. Pessoas que se afastam da verdade, se afastam porque querem voltar para a vida de pecado. Se afastam porque se aproximam de pessoas que também, em alguma situação, se afastaram de Deus. A Bíblia define esse afastamento como apostasia. Portanto, o oitavo sinal nos alerta para a preparação do mundo quanto à revelação do anticristo. Mas hoje também quero convidar você a refletir comigo sobre o nono sinal.
O texto que nos chama a atenção para o nono sinal está em 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O nono sinal nos alerta para o aumento do ocultismo, do misticismo, das falsas seitas e dos ensinamentos humanistas que usam a Bíblia para convencer crentes antigos, mas com raízes de fé expostas na terra. É assustador o número de pessoas que se dizem crentes, convertidas a Cristo, envolvidas com ocultismo, com misticismo e ignorantemente adeptas de falsas seitas e ensinamentos humanistas. Isso nos faz lembrar o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, verso 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O texto diz que as pessoas erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E não conhecem porque não querem. Não conhecem porque não têm interesse. Preferem aderir a conselhos, preferem aderir a modinhas de amigos, de artistas, de influencers digitais. Preferem isso a seguir os ensinamentos da palavra de Deus. É esse tipo de crente que está sendo facilmente enganado pelos agentes do anticristo que já estão operando na terra. É esse tipo de crente que está sendo facilmente enganado pelo espírito do anticristo que já está no mundo. Recentemente, vi postagens nas redes sociais de crentes ensinando prática de yoga, prática de meditação oriental. Qual a diferença entre a meditação oriental e a meditação da palavra de Deus? Eu quero dizer para você que a meditação oriental, ela tem por objetivo esvaziar sua mente, tornar você zen. Enquanto a meditação nas Sagradas Escrituras tem a finalidade de encher você, de saturar a sua mente da palavra de Deus. Uma mente saturada pela palavra de Deus não tem espaço para o pecado. Uma mente vazia, como diz o dito popular, se torna verdadeiramente uma oficina do diabo. Eu vejo crentes antigos, com raízes expostas da terra, postando, compartilhando ensinamentos que divergem totalmente dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Crentes antigos, com raízes expostas na terra, que promovem doutrinas espíritas nas redes sociais, que acreditam em horóscopo. Crentes que, ao invés de desejarem bênçãos da parte de Deus, desejam boa sorte. Estamos diante de uma geração que se agarra a tudo que vê. Estamos diante de uma geração que transforma cristais e objetos comuns em elementos de fé. O nome disto é idolatria. A idolatria vai levar muitos crentes para o inferno. Portanto, o nono alerta chama a nossa atenção para uma geração que não aprofunda as suas raízes na fé. Para uma geração que, mesmo conhecendo a verdade, ainda está em busca de soluções para os seus problemas. Chama a atenção para uma geração dependente que não quer crescer espiritualmente. Chama a atenção para uma geração apóstata, que está abandonando sua fé em Deus para depositar sua fé em ensinamentos humanos. Ensinamentos temperados com pitadas de textos bíblicos. O que Deus quer nos ensinar com esses 3 alertas? Primeiro, Deus nos ordena que nos mantenhamos afastados de pessoas que estejam contaminadas com um dos 18 sintomas dessa geração
terrivelmente corrompida. Deus nos dá essa ordem porque Ele sabe que a nossa fraqueza para ser influenciado é maior do que o nosso poder para influenciar. Por isso, Jesus alertou seus discípulos de que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Portanto, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se associa. Segundo, Deus nos alerta para a preparação do mundo quanto à revelação do anticristo. Nos alerta para o período de perseguição aos cristãos. Nos alerta para o cerceamento da liberdade de culto. Nos alerta para o governo mundial. Nos alerta para um governo tirano e opressor. Nos alerta para um governo que vai se levantar, acusar e perseguir a igreja, que vai se levantar e perseguir o povo de Deus. Nos alerta para o esfriamento do amor de muitos crentes. Nos alerta para a apostasia. Por fim, Deus chama a nossa atenção para o aumento do ocultismo, do misticismo, das falsas seitas e dos ensinamentos humanistas que usam a Bíblia para convencer crentes antigos, mas crentes com raízes de fé expostas na terra. Deus chama esses crentes para um encontro verdadeiro com Ele. Deus convoca esses crentes para um verdadeiro exercício de amadurecimento e profundidade espiritual que só podem ser alcançados através da palavra de Deus. Por isso eu espero que mais uma vez Deus tenha falado ao seu coração, como vem falando ao longo da história. Dessa história que nos leva a mais de 2000 anos para ver Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, sendo crucificado por nossos pecados. Dessa história que nos permite comemorar hoje a ressurreição do nosso Salvador, que veio a este mundo trazer salvação de graça para todo aquele que nele crê. Salvação é uma necessidade de que todo aquele que está perecendo, todo aquele que está desesperado, todo aquele que está sofrendo precisa. Salvação é um presente de que precisamos, mas não merecemos. Certa vez ouvi a história de um professor da escola bíblica de uma pequena igreja que tinha um aluno bem humilde na sua classe. O professor percebeu que aquele garotinho faltou um domingo, depois outro domingo, depois mais um domingo. E como era um professor muito comprometido e preocupado com as crianças que frequentavam a sua classe, aquele professor resolveu ir visitar aquele garotinho. Descobriu que aquele garotinho morava no morro, numa favela. Foi até lá e encontrou o barraco onde aquele garotinho morava. Mas quando levantou a mão para bater na porta, levou uma pedrada no olho direito. O professor ficou tonto e caiu no chão, na porta do barraco onde morava aquele garotinho. Os moradores dali levantaram o professor e levaram o professor para o pronto-socorro. No pronto-socorro atenderam aquele professor, fizeram um curativo e o professor saiu daquele hospital com um esparadrapo, com um curativo tampando a sua vista. Mesmo sentindo muita dor, ao invés daquele professor ir para casa, ele resolveu ir ao centro da cidade. Entrou numa loja, comprou uma camisa, uma calça e um par de sapatos. Pediu para o vendedor colocar numa embalagem para presente. Depois saiu dali com muita dificuldade e foi direto para a mesma favela, para o mesmo barraco onde havia levado a pedrada. Quando chegou lá, bateu na porta do barraco. E um senhor atendeu o professor. O professor entregou o presente para aquele senhor e disse: "Este presente é para o seu filho." Virou as costas e com muita dor desceu o morro e foi para casa. Quando chegou em casa, deitou-se na cama e dormiu. Não demorou muito e a esposa do professor ouviu alguém batendo a porta. Foi atender. Era um homem perguntando se ali era a casa do professor da escola dominical.
A esposa do professor respondeu que sim, e o homem pediu para falar com o professor. A esposa disse que o professor não podia atender. O professor estava de cama, com muita dor, mas o homem insistiu. Então a esposa do professor resolveu chamá-lo. Quando o professor chegou à porta, viu o homem acompanhado do garotinho, segurando o presente nas mãos. O homem olhou para o professor e disse: Professor, nós viemos aqui devolver o presente. Professor, o senhor não sabe quem deu a pedrada no senhor. Se o senhor soubesse quem lhe deu a pedrada, jamais o senhor daria o presente para o meu filho. O garotinho, de cabeça baixa, chorava muito. O professor olhou para o garotinho e perguntou: Meu filho, você não precisa deste presente? E o garotinho, chorando, respondeu: Eu preciso, professor, mas eu não mereço. Então o professor, olhando para o garotinho, disse: Mas é para você. Eu lhe dei, não porque você merece. Eu lhe dei esse presente porque você precisa. É exatamente isso que acontece em relação à salvação. Nós somos salvos não porque merecemos. Nós somos salvos porque precisamos. Essa é a maior definição da graça de Jesus. Que maravilhosa graça! É por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. Como aquele garotinho, por tudo que você tem feito contra Deus, você não merece ser salvo. Mas você precisa da salvação oferecida por Jesus. E Jesus hoje está oferecendo essa salvação a você. Para receber esse presente de Jesus, basta você admitir que você precisa, mas não merece. Basta você reconhecer que é um pecador e convidar Jesus para entrar em seu coração. Se hoje você quer receber esse presente de Jesus, baixe sua cabeça aí onde você está e ore comigo assim: Querido Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que preciso de salvação, mas não mereço. Mas eu quero receber de graça essa salvação que o Senhor me ofereceu quando deu sua vida por mim na cruz do Calvário. Eu peço que o teu Espírito entre na minha vida como prova de que o Senhor está me aceitando como filho. Faço esse pedido em nome de Jesus. Faço esse pedido em teu nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu peço que você entre em contato conosco. Você pode entrar em contato conosco por intermédio do telefone que vai aparecer aqui na tela. Ou se você achar melhor, escreva a seguinte mensagem nos comentários, lá embaixo: Eu entreguei hoje a minha vida a Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado mais uma vez pela palavra de Deus. Eu peço a Deus que lhe dê uma semana de muita saúde, muita provisão, muita proteção e graça. Eu espero que Deus abençoe ricamente você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.